Vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo é o 4, Pluralidade das Existências, o item número 5, Sorte das Crianças após a Morte, a partir da questão 197. Kardec trouxe para nós um pouco material sobre esse tema. Foram aqui 5 questões que ele apresentou para nós, sendo 2 dessas continuação do mesmo raciocínio de 2 questões que ele apresentou. E a partir dessas questões, então, nós processamos essas informações, fazendo uma comparação com aquilo que nós encontramos na nossa realidade material, no nosso dia a dia. Então, temos doenças, temos eventos que se caracterizam pela violência, a violência familiar, a violência numa grande cidade, enfim, temos aí histórias e mais histórias que nos chocam, como eu comentei, nos sensibilizam também, porque foge, vermos uma criança, um jovem desencarnando, foge à ordem natural das coisas dentro da nossa concepção, já que todos nós nascemos para ter uma vida longa, com realizações, e depois, durante a nossa velhice, nós então retornamos ao mundo espiritual. E é muito comum aquela expressão, nunca é justo que os pais sepultem seus filhos. E isso dentro da nossa visão. Mas esse é um fato que acontece, independente da nossa concordância, independente do nosso entendimento, ele simplesmente acontece como parte também dessas mesmas leis naturais. E agora, quando nós começamos a estudar a respeito, a respeito da existência dos espíritos e todas as suas experiências, e a doutrina espírita nos oferece então esse suporte, nós começamos então a perceber inicialmente que nós não falamos de crianças, nós falamos de espíritos, porque os espíritos têm ali as suas experiências, têm as suas necessidades. A vinda aqui para o mundo físico através da encarnação traz também uma programação específica para cada um. Essa encarnação será mais ou menos duradoura, será mais ou menos tranquila, harmoniosa, amorosa, de acordo com a necessidade que cada um de nós tem, pelas construções que foram feitas no nosso passado. E aí então nós não trataremos mais simplesmente de uma desencarnação de crianças, nós falaremos de uma encarnação breve ou uma encarnação longa. E também um ponto importante, que nós já chegamos a comentar sobre isso, e esse raciocínio ele começou a se desenvolver quando nós fizemos o estudo, ou melhor, ele ficou mais claro quando nós fizemos o nosso estudo do livro Juventude Interrompida, lá na nossa sala Espiritismo Net Jovem, às sextas-feiras, que nós sempre fazemos. Então, durante o estudo desse livro, que conta a história de vários jovens que por algum motivo tiveram as suas existências interrompidas, sejam por escolhas que fizeram no seu modo de vida, como por exemplo casos de uso de drogas, riscos desnecessários que provocaram desencarnações por acidentes. Falamos também sobre distúrbios que jovens acabam vivenciando, como é o caso, por exemplo, de distúrbios de autoimagem, jovens que desencarnam por causa de bulimia, anorexia, a vigorexia. Então, eram jovens que ou deixavam de se alimentar adequadamente por causa de uma ideia de obesidade, ou jovens que desejavam se sentir fortes, vigorosos, então usavam substâncias, abusavam dos exercícios físicos e acabaram desencarnando. E outros também que nós vimos que vieram ao nosso mundo físico. Essas todas que nós lemos são histórias verídicas, espíritos que vieram então aqui no nosso meio para completarem uma existência que foi interrompida no passado, como o caso, por exemplo, de um jovem
que veio aqui para o nosso mundo, e ele acabou desencarnando com uma doença no fígado, com uma cirrose, que foi bastante agressiva e provocou então a sua desencarnação. E a história desse espírito, no passado, ele que era uma pessoa que usava e abusava de substâncias alcoólicas em eventos sociais. E isso acabou se tornando tão presente na sua existência que ele acabou então criando, desenvolvendo também uma cirrose hepática, provocou uma desencarnação precoce, ainda que fosse um adulto, e aí então na existência seguinte ele veio como um jovem, trazendo uma doença congênita no seu fígado, e aí então ele acabou desencarnando ali por volta dos seus 18, 19 anos, sem que fosse alcoólatra. Essa doença já está instalada, já vinha ali na sua programação. Então, quando nós começamos a estudar então sobre essa situação de desencarnação de jovens e crianças, nós utilizamos uma expressão aqui no meio espírita que nós falamos de desencarnação precoce. Só que essa ideia de precocidade dá a impressão de que algo aconteceu antes do previsto. Então, nesses casos em que houve foi provocado um evento que interrompeu de fato uma existência que tinha uma duração prolongada, nesse caso nós vemos então uma desencarnação precoce. Mas há muitas situações aqui no nosso meio em que jovens e crianças desencarnam de acordo com suas programações. Então, nesse caso, nós não vemos como precoce, porque elas vieram com uma programação de 10 anos de idade e esses 10 anos foram cumpridos. Agora, se é uma duração de 40, 50, 80 anos e antes disso houve então uma interrupção por escolhas da própria pessoa, seja ela pelo seu meio de vida, seja ela por uma opção de suicídio, seja ela por uma exposição num ambiente de muita violência, ela não tinha como programação desencarnar daquela forma, mas ela se expôs a várias situações que acabou então trazendo de uma forma precoce a sua desencarnação. Então, essa precocidade ela pode acontecer com indivíduos de qualquer idade, bastando apenas que a sua desencarnação aconteça antes do previsto. Mas agora, quando nós vemos espíritos que reencarnam e em pouco tempo desencarnam, não necessariamente nós vemos uma precocidade. Na grande maioria das vezes, nós vemos ali exatamente o cumprimento de uma determinação, de uma programação, que já tinha então como previsto uma desencarnação numa idade pouco avançada. Então, para nós, essa é uma situação que nos sensibiliza. Nós vemos muitos casos que passam na mídia, como por exemplo, de balas perdidas, de casos de violência familiar. Nós tivemos vários casos nesses últimos anos que chocaram a nossa sociedade, de uma jovem que foi lançada de um prédio, de uma criança que foi lançada de um prédio, de uma criança que foi arrastada por bandidos, crianças que foram assassinadas numa escola, aqui no Brasil, fora do Brasil, e, enfim, nós poderíamos aqui listar e criar uma vibração bastante negativa se ficássemos então memorizando esses quadros, mas eles acontecem. O Braz lembrou também, quantos morrem ou ficam aleijados em esportes radicais, a mesma coisa também, Braz? Nós lembramos que nós chegamos até a falar sobre isso nessa questão dos esportes radicais, se isso era considerado um suicídio ou não. E aí então, para evitar esse tipo de confusão, nós trouxemos aqui exatamente de uma forma bastante clara que a ideia do suicídio é o autoextermínio intencionalmente do indivíduo. Então ele quis fazer aquilo. No caso de esportes radicais, como outras situações de hábitos e vícios que os espíritos têm, nós estamos estudando sobre isso no livro Nosso Lar, nós podemos considerar como negligência, como uma irresponsabilidade que o espírito tem. Até mesmo Kardec foi lembrado pelos espíritos que ele precisava mudar o seu hábito de vida porque a sua saúde estava sendo destruída pelo fato do excesso de trabalho que ele acabava abraçando. Então ele foi chamado a atenção do autoassassínio que ele poderia cometer por esse hábito. Então tudo isso nós vemos hoje de acidentes, de
limitações que não estavam programadas, de morte que nós chamaríamos de prematura, precoce, mas que na verdade se encontra também dentro daquela programação, enfim, né, esse é o nosso tema de hoje. Então Kardec trouxe para nós aqui apenas 5 questõezinhas para tratar desse tema, e obviamente a gente vai extrapolar nessas 5 questões, trazendo temas que são mais complexos. Um deles, por exemplo, nós temos 2 obras que são muito interessantes para o nosso estudo da doutrina espírita, né? Trazido inicialmente, nós temos o livro Crianças no Além, que é um livro psicografado pelo Chico, que veio para nós através do espírito Marcos, e depois nós temos um outro livro que foi trazido pela dona Ivone do Amaral Pereira, chamado Cânticos do Coração, que não é um livro psicografado, é um livro de estudos que ela tem, que depois nós vamos trazer direitinho, né, a sinopse desse livro para conhecermos, porque ele não é um livro muito conhecido, mas é um livro extremamente importante, já que Dona Ivone, sendo estudiosa como ela era, né, esses estudos que ela desenvolvia estão então contidos nessa coletânea, né? Então são 2 obras que nós vamos utilizar. Vamos deixar então o livro Crianças no Além para a nossa segunda parte desse estudo, porque é um livreto, na verdade, né, que Chico traz para nós, contando ali a história de uma criança que desencarnou. Então é um livreto, dá para a gente ler no estudo bem tranquilamente, fazendo comentários e tudo. E esse outro nós vamos fazer hoje, né, o Cânticos do Coração. Ele é um livro que traz 2 volumes, volume 1, volume 2, né, e a sinopse ela diz o seguinte: é uma coletânea de escritos que foram divulgados em meados dos anos 1970, no Mensário Espírita Obreiros do Bem, no qual Ivone Pereira publicava seus textos não mediúnicos. É uma alegria esta visita da querida e devotada trabalhadora, com a qual conviveremos um pouco mais através de seus relatos repletos de ensinamentos colhidos em décadas de estudos e a prática da abençoada doutrina espírita. Ela tem o que dizer e o diz com autoridade, competência e sobriedade. Esse é um livro que ele foi publicado pela editora Leon Denis, lá do CELD, e ele é classificado com um livro de dissertações. Então, mais uma vez, não é um livro mediúnico, é um livro baseado em estudos. E, obviamente, Dona Ivone, sendo estudiosa como ela era, como nós já vimos nos livros que ela publicou, tanto no livro Devassando o Invisível, no Devassando o Invisível, como também, né, no Recordações da Mediunidade, ela traz a base das ideias que ela publica no Livro dos Espíritos, trazendo também textos da Gênese, enfim, sempre baseado naquele conteúdo importante que a doutrina espírita traz para nós. Então aqui, no livro Cânticos do Coração, nós temos logo no primeiro capítulo, deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho, esse é no volume 2, né, porque desses 2 volumes é o que nós temos aqui para o nosso estudo. Ele foi publicado em 1984, e logo no primeiro capítulo nós temos aqui Espíritos de Crianças, logo de cara, para facilitar aqui o nosso aprendizado. Ela traz para nós, né, iniciando esse estudo, uma citação do Livro dos Espíritos, do capítulo 5, questão 199A, né, que é dessas que nós vamos estudar aqui no decorrer desse texto. Kardec perguntando: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? A resposta: recomeça outra existência. Então, essa é a introdução. E ela diz assim para nós: a sorte das crianças depois da morte é um tema que interessa profundamente a qualquer adepto do espiritismo. Nem todos, no entanto, são dedicados aos estudos de base doutrinária, e por isso perdem-se em conjecturas e suposições frequentemente errôneas. Tem ficado então o assunto do destino das crianças desencarnadas à mercê de suposições variadas, originárias muitas vezes de manifestações apócritas de supostos espíritos de crianças, manifestações que antes confundem do que esclarecem o palpitante pormenor doutrinário. A esse respeito, um amigo nosso,
dedicado ao estudo e à observação da doutrina espírita, fez-nos as seguintes perguntas. Primeiro, por que espíritos de crianças desencarnadas continuam no espaço? Quais as finalidades? Quais as razões para continuarem crianças? Continuam crianças até a próxima encarnação ou vão desenvolvendo-se até atingirem o estado adulto? Então essas 4 perguntas, Gilda, bom dia. Então essas 4 perguntas são ali, aquelas direcionadas a Dona Ivone, que são perguntas que todos nós fazemos com frequência, e o detalhe interessante é que quando se fala em criança no mundo espiritual, geralmente as informações que nós recebemos, pelo menos do evento em si, não dos detalhes explicativos, doutrinários sobre essa situação, mas simplesmente da existência dessas comunicações, nós temos principalmente na Umbanda. Muitas crianças, espíritos, nessa condição infantil se comunicam, são os chamados os herês. Então, aqui nós estudaremos, obviamente, à luz da doutrina espírita, lembrando, como foi colocado aqui pela Dona Ivone, que muitas vezes nós temos espíritos adultos que trazem ali um conflito de ideias, um conflito de auto-percepção, e se manifestam então como crianças. Mas não significa necessariamente que o espírito tenha desencarnado na condição de criança. Então essa é a grande confusão que nós trazemos. E por isso a doutrina espírita é muito cuidadosa nesse sentido, trazendo sempre os fatos como eles são, e não como nós gostaríamos que fosse ou como os espíritos imaginam que são. Então, se nós vamos falar de espíritos que se encontram no mundo espiritual na condição infantil, nós vamos entender então que eles desencarnaram nessa condição também. Dede, bom dia. Então, Dona Ivone, após essas perguntas, mais uma vez, por que os espíritos de crianças desencarnadas continuam crianças no espaço? Quais as finalidades? Quais as razões para continuarem crianças? Continuam crianças até a próxima encarnação ou vão desenvolvendo-se até atingirem o estado adulto? Vejamos, diz aqui Dona Ivone, mais uma vez no livro Cânticos do Coração, esse é o volume 2 do primeiro capítulo. Consoante as instruções de O Livro dos Espíritos, questões 197, 198 e 199, e também consoante o ensino dos mentores espirituais autênticos, e ela coloca autênticos e depois ela põe aqui entre parênteses, há também os pretensos mentores espirituais, apócrifos, mistificadores, ineptos. Por isso que ela coloca, o ensino dos mentores espirituais autênticos. O espírito da criança não é infantil, e sim reencarnação de espírito que teve outras existências na Terra ou em outras plagas do infinito. Alguns, porém, são mais amadurecidos, mais desenvolvidos do que outros, segundo o grau da própria evolução espiritual, número de encarnações progressivas, volume de experiências, etc. Assim se expressam os espíritos instrutores consultados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? A resposta dos espíritos algumas vezes é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Aí dentro dessa mesma questão, na questão A, Kardec pergunta, pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? A resposta, isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Kardec depois pergunta, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a algumas das categorias superiores? A resposta, se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava
o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Kardec mais uma vez desmembra essa pergunta, colocando: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? A resposta: recomeça outra existência. Né? Bom dia, André. Então, essas questões, essas 5 questões, das 3 e depois as 2 de desdobramento, Kardec então traz uma visão geral do espírito. Né? Então, qual é exatamente, inicialmente, né, muito mais do que aquilo que nós vemos acontecendo no nosso meio social, planetário, né, não apenas local, qual a importância de nós também estudarmos essa questão das crianças? Dentro, por exemplo, da doutrina católica, e nós temos sempre que considerar, quando nós falamos, né, em pensamento, em filosofia espiritualista, quando nós falamos em religiões, nós não podemos desprezar uma religião que tem tantos adeptos aqui no nosso mundo ocidental. Lembrando que o cristianismo é a maior religião que nós temos no planeta, seguida do islamismo, mas quando o cristianismo ele se separa nas suas vertentes, como por exemplo o catolicismo, as igrejas evangélicas, as outras religiões católicas, né, nós temos a apostólica romana, temos as ortodoxas e assim vai. E assim vão. Então nós temos ali o cristianismo, quando ele é então separado nessas religiões, ele acaba se tornando a segunda religião. Então a primeira em número de adeptos é o islamismo, a religião muçulmana, e depois nós temos então a religião católica. E aqui no nosso mundo ocidental, aqui no Brasil em especial, o Brasil é considerado o maior país católico do planeta. E isso significa que os adeptos do catolicismo olham também para essa mesma causa a partir das bases filosóficas e dos dogmas trazidos pela Igreja. Como, por exemplo, o que acontece com uma criança quando ela desencarna? Ela vai para o limbo, principalmente se ela não foi batizada. E nesse limbo, que seria esse purgatório, ela fica aguardando então o momento do julgamento final. Mas ela não traz nenhum pecado, ela é uma criança inocente, ela é um espírito inocente. Ela não teve tempo de praticar o mal, também não praticou o bem, mas de qualquer forma ela é pura, porque ela não se contaminou com os pecados do mundo. Então olha essa visão, como ela é importante ser esclarecida a partir de um esclarecimento das leis que regem aqui a nossa existência. Né, Silmar, bom dia. Então por isso Kardec trouxe essas perguntas. Então inicialmente a gente pensa assim, mas então essas perguntas são feitas porque talvez tenha morrido uma criança perto dele. Não, por causa dessa filosofia, por causa dessa visão. Então o que acontece com uma criança dentro dessa religião? A partir da visão dessa religião, ela vai para o céu e ali ela fica naquela condição de anjinho, né? Tanto é assim que nós temos os sepultamentos que são feitos hoje, né? Tradicionalmente, nós temos crianças com aquelas roupas bonitinhas, com aquelas roupas de anjo, aqueles caixõezinhos que são bem enfeitados, né? Porque são crianças puras, são espíritos puros. E a gente pensa, pera lá, não é bem assim. A gente pode até colocar nessas vestimentas, nessas decorações, aqueles adereços, né, aquelas roupas que nos sensibilizam, que trazem para nós, né, aquela visão da delicadeza da criança, mas nós jamais podemos negligenciar a realidade do espírito, porque ali é um espírito imortal. Independente da sua idade biológica em que ocorreu a desencarnação, aquele espírito é um espírito milenar, que traz ali muitas e muitas experiências positivas e negativas, e aquele momento em especial da sua existência em que ele desencarnou, na nossa visão, como nós colocamos no início, precoce, ele cumpriu então aquilo que estava programado para a sua evolução, muitas vezes trazendo experiências dolorosas para si próprio, na forma como desencarna, assim como também para os pais, porque os pais que sofrem essa experiência ficam marcados ali pelo resto de suas vidas. Por isso então nós vamos aprender, né, essa realidade do espírito a partir daquilo que Dona Ivone então traz para nós aqui no Cânticos do Coração. E continua aqui para nós então. Tem mais uma questão que Kardec coloca, deixa eu ver aqui.
já vimos aqui. Dona Ivone coloca então: embora as gerações sejam muitas, espírito infantil, portanto, e propriamente, poderemos observar encarnado em tribos selvagens, eminentemente primitivas, de mentalidade muito atrasada, onde os instintos grosseiros da materialidade, a falta de sentimentos de humanidade, a ignorância, etc., dominam sem mostras de aspirações superiores, pois que estes se encontram ainda bem próximos da animalidade, não possuindo nem mesmo o senso de higiene comum ao estado material. Então essa aqui é uma colocação que ela faz que é importante. O que nós entendemos então com o espírito infantil? Se nós pensarmos que o espírito infantil é de uma criança, nós nos equivocamos. Até mesmo nós temos aquele clássico, né, um livro muito importante para os nossos estudos, que é Nossos Filhos São Espíritos. Que eles vão evoluindo, que eles vão se desenvolvendo, eles vão conquistando, vão aprendendo através dos erros e dos acertos e continuam sua evolução. Mas quando nós tratamos da ideia de um espírito infantil, nós falamos de um espírito numa condição primitiva. A infantilidade diz respeito aos seus valores e ao seu intelecto, pelo fato de começar agora a trilhar pelos caminhos, né, da evolução humana. Então, naqueles primeiros passos, ali sim nós encontramos um espírito infantil, mas não numa criança, porque ali apenas o corpo biologicamente é classificado como infantil, mas o espírito é imortal pela sua história, pelas suas experiências, né? Então, nós vemos ali uma longa trajetória da grande maioria dos espíritos, principalmente daqueles que reencarnam, no nosso meio social. Meio social este que traz para nós ali as provas e expiações, e espíritos que vivem provas e expiações são espíritos já numa condição moral e intelectual avançada, se comparado com o início dessa trajetória. Porque se ele é primitivo, ele vai viver então aquelas experiências breves. Quando nós estudamos sobre as reencarnações que nós temos, nós falamos lá no início, né, quando os espíritos começam a sua jornada evolutiva, as reencarnações são muito rápidas. O tempo, o período na condição de erraticidade é um período muito curto, porque o espírito começa então a domar os seus instintos, a desenvolver os seus primeiros valores, a desenvolver os seus sentimentos, o seu intelecto. Então ele não tem muita coisa para fazer no mundo espiritual. Ele não tem aquela capacidade de fazer uma reflexão sobre aquilo que ele viveu, fazer um planejamento reencarnatório complexo, como é o caso do nosso. Na sua época inicial, o espírito depende essencialmente dos seus instintos de sobrevivência. E também desses instintos primitivos de reprodução, de autodefesa, de proteção. Então ele vive exatamente aquela imagem que nós estudamos dos espíritos na época pré-histórica. Ali, então, ele começa a se desenvolver. Aí o tempo vai passando, aí nós podemos perceber até mesmo, né, na própria linha histórica da nossa humanidade, quando nós vemos então aquela sociedade primitiva, vivendo como nômades, depois ali começando a se estabelecer na condição de seres sedentários, formando as primeiras sociedades, depois criando dentro dessas sociedades sistemas de organização em termos de cultura, de economia, de religião, de hierarquia, de governo, de guerras que acabam se desenvolvendo, e aí então a gente vai percebendo que daquela época do passado para aquilo que nós temos hoje, embora ainda nós encontremos, né, tantos e tantos problemas nessas nossas relações aqui no nosso planeta, não comparamos com a vida, por exemplo, daqueles seres que viveram há 5.000 anos. Hoje nós temos um mundo muito mais organizado, muito mais complexo, tecnologicamente infinitamente superior, moralmente também com valores muito mais desenvolvidos, embora, mais uma vez, tenhamos muito ainda a caminhar. Então nós falamos assim, comparados com esses grupos primitivos do início da jornada humana, nós estamos ali muito mais avançados. Agora, quando nós olhamos para frente, né, nós deixamos de olhar para trás e olhamos para frente para ver o que nós temos que caminhar, aí então esse caminho se perde das nossas vistas. Muito ainda há a se fazer. Então, por isso, quando nós falamos, né, de espíritos nessa condição infantil, nós falamos em sentido do seu desenvolvimento intelecto-moral. Não falamos na sua constituição biológica.
Antes de continuarmos, o Braço colocou um pouco lá em cima. A minha pergunta é: o tempo que leva para seu corpo perispirítico leva para voltar na forma natural? Nós encontraremos nesse texto aqui, Brás. Dona Ivone trata dessa questão porque ela é um capítulo que tem mais ou menos 8 páginas. A gente vai lendo aqui, comentando, para tentar chegar até o final, e nós vamos passar por essa questão. A Andréa colocou aqui embaixo, né? Então podemos chamar de espírito infantil os que encarnam entre tribos mais selvagens, é porque estão começando a jornada? Exatamente. Então nós encontraremos, né? Mais uma vez, quando nós falamos sobre a pluralidade dos mundos, você se lembra, né, que nós vimos isso nos itens anteriores desse mesmo capítulo, nós recorremos então lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 3, né, há muitas moradas na casa de meu pai, para entendermos exatamente, antes de falarmos sobre a encarnação nesses mundos, nós vimos que mundos são esses. Aí vimos ali naquela classificação que Kardec apresenta, né? Primeiro, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados, mundos dos espíritos felizes e depois mundos angelicais ou dos espíritos puros. Então, quando nós falamos que o nosso planeta é um mundo de provas e expiações, nós entenderemos então que nosso passado primitivo era então de um planeta primitivo. E, portanto, naquela época nós tínhamos espíritos nesse começo, nessa jornada inicial da evolução. Então, na nossa atualidade, nós encontraremos pouquíssimas sociedades que são capazes de ter ali espíritos em condições primitivas, porque nós já estamos avançados. É como se nós pegássemos naquela classificação pedagógica das escolas e ficássemos nos perguntando: é possível você encontrar no ensino médio um aluno que está na alfabetização? Não. Porque ele primeiro precisa passar pelas primeiras etapas evolutivas. E o nosso planeta, já avançando para essa condição de mundos regenerados, não comportam mais esses espíritos primitivos. Dona Ivone, ela vai trazer para nós aqui esses exemplos, né, falando um pouquinho mais sobre essa ideia, né, dos selvagens. Né. De fato, são aquelas tribos bem, praticamente isoladas da nossa sociedade contemporânea. Cheguei a comentar com vocês até antes de ontem, quando nós estávamos estudando. Está aqui também o Livro dos Espíritos, né? Falei para vocês que nós encontraremos na Amazônia, encontraremos na África, encontraremos em algumas regiões da Ásia, aquelas sociedades muito atrasadas. Mas é uma realidade delas, mas são tão poucas aquelas que se isolam do convívio, né, das nações, né? Nós podemos colocar os selvagens hoje, por exemplo, Marral, na Amazônia foi publicado recentemente um artigo que antropólogos, fazendo ali algumas pesquisas, encontraram uma tribo que não tinha contato nenhum. Eles estavam querendo jogar flechas, atirar flechas nos aviões que passavam para poder fotografar. Né? Então eles vivem tão isolados, que essa é a condição de selvagens. E a gente lembra sempre que a expressão selvagem vem de selva. São aqueles seres que vivem naquela condição selvagem, né, dependendo de tudo aquilo que a natureza oferece, sem nenhuma estrutura de civilização comparado com a nossa. E quando nós falamos em civilização, obviamente, nós trazemos, claro que se destacam todos os problemas que nós encontramos de violência, de corrupção, de desigualdade, de doenças e tudo mais, mas nós falamos de uma estrutura social, com governos, com economia, com educação, com ciência, tecnologia. Então, essas sociedades selvagens, se nós formos para a África, nós encontraremos sociedades bastante primitivas. Algumas delas até mesmo em contato com a civilização, mas nós vemos ainda baseadas, né, na violência, nos instintos. Encontramos com facilidade. Né? Então elas estão ali num estado um pouco mais avançado, mas dessas, essencialmente, que comportam espíritos infantis, eu acredito, é uma visão que eu tenho, obviamente, né? Não é algo que nós podemos encontrar com facilidade na doutrina, nós não encontraremos no nosso mundo atual uma sociedade que comporte esses espíritos nessa condição. Talvez nessas sociedades ainda selvagens, nós teremos ali os espíritos que vêm migrando de uma sociedade primitiva para começar a conviver aqui no nosso meio. Dona Ivone coloca para nós, só para a gente poder ter uma ideia, né?
Podemos classificar nesse grupo de espíritos infantis, né, alguns dos delinquentes da atualidade e de todos os tempos. Espíritos criminosos, sem ideais superiores nem sentimentos de humanidade, os quais tumultuam o mundo e impedem o curso natural do progresso. São, portanto, também esses espíritos ainda infantis que mal iniciaram a própria evolução. Nesses, vemos que se o corpo material passa pela infância, cresce naturalmente como qualquer outro e atinge o estado adulto, continuando os seus espíritos, não obstante com os complexos da própria inferioridade mental, só a mente, só o raciocínio, só os sentimentos são infantis, ou seja, atrasados, ainda inferiores, iniciantes na escala da evolução. Compreendemos, então, que é através das sucessivas encarnações que o espírito se desenvolve mentalmente, dominando a materialidade em cada etapa vivida, adquirindo raciocínio peculiar ao estado terreno, critério, honradez, moral, sentimento de fraternidade universal, etc. Mas este, o estado adulto, não é absolutamente representado pelas dimensões físico-psíquicas da personalidade, senão pelo estado vibratório normal, sua capacidade moral, espiritual, intelectual, de raciocínio e compreensão geral acima especificado. Então nós vamos percebendo a maturidade do espírito de acordo com sua transformação, porque o que nós lembramos inicialmente é que quando nós falamos sobre estado primitivo, nós falamos quais são os sentimentos primitivos que nós temos hoje. Basta nós olharmos, por exemplo, assistirmos a um documentário que fala sobre a vida selvagem, não humana, mas dos animais. Nós veremos então ali aquele estado predatório, nós veremos ali a reprodução descontrolada, nós veremos ali a morte muito presente, em que uma espécie tenta dominar a outra, em que uma espécie se alimenta da outra. Esse mesmo tipo de comportamento nós vemos com facilidade, claro, com as devidas proporções, evoluindo, né, esse tipo de comportamento, nós veremos nos seres humanos. No caso do instinto da sexualidade, no caso, por exemplo, da violência, de um grupo querendo dominar o outro. Comentei com vocês certa vez que eu me encontrava assim na garagem da minha casa, fazendo ali alguma coisa, de repente passa no portão um outro cachorro, e dentro de casa, né, os nossos cachorros aqui presos, né? Então um cachorro ficou latindo para o outro, o lado de fora, o lado de dentro, aquele escândalo todo, típico típico para quem tem cachorro em casa, né? Aquela barulheira toda, um rosnando para o outro, pula no portão e coisa e tal, e de repente a gente começa a ver na televisão aqueles conflitos que acontecem nas ruas das grandes cidades. E nós vemos o quê? As pessoas se agredindo praticamente da mesma forma. Porque ali nós não vemos a racionalidade, nós vemos ali uma explosão do instinto. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando nós vemos, né, um animal que é fêmea, que começa então a entrar no estado do cio. Aí os machos então vão atrás, porque sentem o cheiro, porque querem ali copular, aquela coisa toda, depois tem a gravidez, a reprodução da espécie, e aí então nós começamos a ver na nossa sociedade o nosso comportamento. Aquele comportamento irracional relacionado à sexualidade. Em que nós não temos autocontrole, em que acontece as gravidezes precoces e, consequentemente, todas as questões morais envolvidas com isso. Aí temos ali a questão do aborto, temos ali também as questões que são desenvolvidas dentro das medidas anticoncepcionais. E assim a gente vai vendo. Então, mudando ali a forma como se expressam esses instintos, nós vemos na nossa sociedade um comportamento semelhante. Então eu quero, por exemplo, eu sou uma pessoa muito violenta. Mas o meu objetivo é um objetivo que eu vou racionalizar, porque eu quero, por exemplo, assaltar alguém ou fazer algum roubo. A mesma violência animal que nós vemos também no comportamento humano. Então é desse tipo que nós vamos perceber que a evolução vai então avançando. Marral colocou então há vários selvagens nas camadas mais altas da civilização. O que acontece, Marral, nós encontramos essa explicação no livro Céu e Inferno,
Nós temos lá na segunda parte das entrevistas que Kardec faz, nos exemplos, a seção dos criminosos arrependidos. E ali nós temos então indivíduos, né, Kardec sendo sempre muito perspicaz nos seus estudos, ele ficava atento então nos obituários dos jornais franceses. E ali então aparecia, né, fulano de tal foi executado por esse crime. Aí não dava outra, ele fazia ali uma reunião mediúnica, evocava esse espírito e o entrevistava. E ali então nós vimos indivíduos que foram decapitados, a guilhotina era o que atendia, né, as necessidades para a punição das práticas dos crimes capitais. Então ele perguntava, né, o espírito o que ele sentia, por que ele fez aquilo, aquela coisa toda, e depois conversando com os mentores, com os orientadores. São Luís era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense, então Kardec perguntou a ele, né, por que um espírito como esse faz parte da nossa sociedade? E a resposta é: muitos espíritos saem dessas condições das camadas inferiores para começarem a viver entre nós, para passarem por esse processo de civilidade. Só que eles ainda têm esses comportamentos agressivos, e nós certamente podemos ver isso. Basta, por exemplo, ontem saiu na televisão um indivíduo, né, lá no Piauí, que foi condenado a 100 anos de prisão porque ele foi responsável por um estupro coletivo de uma jovem naquele estado. E aí então nós pensamos assim, mas espera aí, que espírito, de onde veio esse espírito? Por que um espírito é capaz de cometer uma barbárie como essa? E nós vamos então classificando esses espíritos. Aí, nesse caso, desses indivíduos de colarinho branco, de corrupção, nós vemos os valores inferiores, mas nós vemos um intelecto bem desenvolvido. Porque para você ser corrupto, é importante lembrar isso, você tem que ser alguém muito inteligente, principalmente nesse ambiente mais alto que nós vemos, de burlar as leis, de fazer ali todos aqueles, montar todos aqueles grupos e tudo mais. Nós vemos um intelecto privilegiado, não podemos negar isso. Uma pessoa ignorante não é capaz de fazer aquilo. Uma pessoa ignorante passa na feira, pega uma mexerica e sai correndo. O indivíduo que tem um intelecto, ele começa a fazer trabalho com leis, com economia, ele sabe o que está fazendo. Então, nesse caso, nós vemos ali indivíduos que estão na nossa sociedade com valores inferiores, mas nesse caso de espíritos selvagens, nós falamos de instintos primitivos. É o caso, por exemplo, quando nós vemos essas mortes que acontecem pela violência, é o caso da sexualidade, como eu falei para vocês, de um indivíduo que não consegue conter os próprios instintos e pratica um estupro, instigando outras pessoas a participarem desse tipo de comportamento. Vivem de uma forma absolutamente precária, sem ali um desenvolvimento intelectual, sem ali qualquer tipo de higiene, por exemplo, como Dona Ivone trouxe para nós. Então nós vamos encontrar nessa escala, né? Pois é, mas esses indivíduos que fazem parte desses grupos são indivíduos que têm intelecto bem desenvolvido. Nós temos chefes de nações. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, seria fácil a gente encontrar ali vários indivíduos que durante aquele momento articulavam estratégias, articulavam parcerias para poder participar de um conflito. Um espírito ignorante não é capaz de fazer isso. Então é isso que nós temos que perceber. Temos aqueles bem primitivos, que vivem de uma forma primitiva, e aqueles que vão evoluindo num aspecto, mas ficam devendo em outro. Então nós vamos encontrar na nossa sociedade certamente espíritos nessa faixa. Agora nessa faixa mais desenvolvida, não mais nessa faixa tão primitiva ainda, porque o nosso planeta, como nós vemos, já não comporta mais a presença desses espíritos. Exato, então, assim, Andréia, quando nós estudamos, né, eu tive a oportunidade de assistir a um documentário. Não, mas nós temos que, aqui nesse caso, Marral, a gente tem que utilizar a expressão certa para a coisa certa, né? A gente não pode classificar passionalmente as coisas, a gente está falando do selvagem primitivo mesmo, né? E não do selvagem moral, né, como a gente tem visto aqui. Então, por exemplo, num documentário da Segunda Guerra Mundial, falava exatamente sobre estupros, sobre execuções, sobre assassinato. Pois é, mas vamos trazer para a parte acadêmica agora, né? Para a parte do estudo, para a gente não trazer confusão, né? Então, durante a guerra, todos esses tipos de comportamento. E nós vemos ali que eram homens, eram oficiais de exércitos, exército soviético, exército alemão, exército dos aliados, japoneses. Eram homens inteligentíssimos, mas que tinham esse comportamento primitivo.
Então, nesse caso, nós vimos como os espíritos colocam para nós. Todos nós evoluímos intelectualmente, inicialmente, e vamos trazendo junto essa parte do desenvolvimento moral, só que ela é mais lenta. É daí que nós vemos, então, essas diferenças. Para esses espíritos infantis, nós encontraremos a falta de intelecto e a falta de valores, vivendo essencialmente por instintos. Simplesmente o que interessa para eles é a sobrevivência. Se nós voltarmos 500 anos no tempo, nós veremos o Brasil, por exemplo. Nós veremos o Brasil naquela época em que os portugueses aqui chegaram, das descrições que eles traziam dos povos que aqui estavam. Não somente aqui no Brasil, mas nas Américas de um modo geral. Eram povos canibais, eram povos que disputavam seus espaços, viviam de uma forma completamente rústica. Na África, por exemplo, na época da escravidão, nós encontraríamos lá a mesma coisa, tribos de canibais, tribos de indivíduos que também viviam dessa forma. Mas encontrávamos também outros indivíduos, no caso, a gente lembra que a escravidão na África ela aconteceu de uma forma bastante curiosa, porque as tribos guerreavam entre si, por causa de poder, por causa de espaço, por uma questão de instinto, de domínio de um grupo sobre o outro. E quando uma tribo subjugava a outra, essa tribo, se ela tinha acordo com os europeus, ela vendia aqueles escravos. Então não eram os portugueses, os europeus de um modo geral, que avançavam por dentro do continente africano capturando tribos. Eram tribos que capturavam tribos. E isso é muito curioso. Porque nós percebemos o quê? Que entre eles havia esse instinto primitivo de violência e de subjugação. Só que agora a gente vê ali uma questão econômica envolvida. Uma questão de poder. E aí a gente já começa a perceber então a ideia de um avanço no desenvolvimento intelectual daquele grupo. Mas vamos lá. Falamos aqui então dos espíritos infantis, para não desviarmos muito. Então ela diz assim para nós, falou sobre essa questão do desenvolvimento da personalidade, Exato, Brás. André colocou, e os ingleses negociavam por muito tempo a escravidão entre os países, até o ponto em que os próprios ingleses depois proibiram qualquer tipo de tráfico de escravos aqui no continente, no Oceano Atlântico, Marral colocou, eu entendo nesse aspecto, o espírito é uma coisa, um homem é outra. Exato, Marral, exato por aí. Então, o Brás lembrou aqui, 300 anos apenas, nós estávamos aqui, vivendo essas experiências terríveis. Vamos lá. Falamos então aqui sobre o estado vibratório, a capacidade moral, espiritual, intelectual, de raciocínio. Entretanto, diz aqui Dona Ivone, a obra mediúnica produzida por iluminados instrutores espirituais que revelam segredos do mundo dos espíritos aos homens, servindo a postulados instituídos pelo próprio Cristo, essa tem revelado aspectos muito racionais do assunto, através de compêndios especificados. Dizem os instrutores espirituais, por exemplo, lembrando que nós estamos estudando sobre a desencarnação de crianças, os espíritos na condição infantil. Aqui então uma citação. Quando um espírito é preparado para a reencarnação, seu perispírito sofre certo constrangimento em suas dimensões ideais. Sabemos que ele, o perispírito, é poderosamente maleável pela mente espiritual, dirigido por ela, escravo, por assim dizer, da sua vontade. É contrátil e expansível, isto é, pode diminuir ou aumentar o próprio volume e tomar formas e particularidades consoantes à própria vontade ou segundo as necessidades do momento. Tratar-se-á, por assim dizer, de uma como operação físico-psíquica acionada pelo eletromagnetismo, tão usado na vida do além que somos conduzidos a crer, seja essa força patrimônio do nosso espírito, elemento comum à ambiência da vida no invisível. Sabemos que, senhor das próprias forças através do poder mental, patrimônio da própria natureza, pode tomar até aspectos anormais, deploráveis, por um simples ato de vontade, se permanecer ainda mental e moralmente inferior,
e que, uma vez praticando as virtudes e saneando a mente, atingirá a formosura psíquica e, portanto, o estado espiritual adulto. Brilho, fluidez, leveza, serenidade, equilíbrio, beleza e Deus sabe o que mais, ignorado por nossa incapacidade de suposição. Aqui Dona Ivone fala sobre a plasticidade do perispírito e o efeito do pensamento sobre ele. E aí nós já estudamos, né, sobre deformações do perispírito, as doenças que nós criamos, né, como espíritos desencarnados, os reflexos que isso gera também sobre o nosso corpo físico, quando nós começamos então a somatizar, a materializar essas ideias desequilibrantes, né? Continua dizendo para nós: sabemos também que o perispírito até mesmo adoece, transladando para o além as graves impressões mentais e vibratórias da enfermidade que o fez desencarnar, seja um acidente sofrido em seu envoltório carnal, seja um suicídio, etc., além dos choques morais e emocionais que tanto ferem o perispírito. E tudo isso podendo também transportar-se para a reencarnação imediata, se não se libertou de tais complexos durante o estágio no invisível, ou até mesmo deformações físicas, mormente aquelas adquiridas através do suicídio ou conservadas por estados vibratórios inferiores, pois é bom não esquecer que o perispírito é molde pelo qual o corpo físico se modela influenciado pela mente. Então, se o espírito leva uma determinada fixação mental de uma deformidade, de um desequilíbrio, esse desequilíbrio afeta o seu desenvolvimento biológico durante a gestação e, portanto, o espírito então nasce com sequelas com essas deformidades. Os elementos materiais fornecidos pelos pais vão se aglomerando molécula por molécula nesse molde ideal durante o período de gestação no ventre materno. Aqui é uma citação que ela traz para nós. Ver o Livro dos Espíritos, Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, Evolução Anímica, de Gabriel Delany, Memórias de um Suicida e Dramas da Obsessão, obras mediúnicas ditadas por Camilo Castelo Branco e Dr. Bezerra de Menezes, respectivamente. Ela fala sobre todas essas questões, né, que nós vimos de levar de uma encarnação para outra essas deformidades também. Nesse período, se a mente espiritual não se libertou de complexos inferiores adquiridos durante a existência e conservados no estado de desencarnação, poderá o corpo ser modelado com alterações fora dos padrões normais do corpo humano. Com o crescimento natural da espécie, movido principalmente pelo perispírito, que vai se expandindo lentamente, procurando a própria dimensão e também concorde com as forças vitais da matéria ou leis biológicas, atingem ambos, consequentemente, corpo carnal e perispírito, o estado adulto que lhe é próprio. Quando, pois, um espírito desencarna durante a infância, na grande maioria das vezes não faz por ser essa a sua derradeira existência terrena, ou por ser essencialmente elevado, etc. A desencarnação na infância verifica-se, na maioria dos casos, por qualquer acidente material muito próprio da organização humana e nas condições modestas da vida planetária, molestas da vida planetária, onde o ambiente é hostil, sujeito às variações das provações, ou seja, local de transição onde vemos a possibilidade de toda e qualquer provação e acidente. O que ela traz para nós aqui é uma explicação interessante, porque ela diz assim que não necessariamente as desencarnações de crianças representam que estavam programadas para acontecer. Ela diz, na grande maioria das vezes, não o faz por ser essa sua derradeira existência ou por ser elevado. A desencarnação na infância verifica-se, na maioria dos casos, por qualquer acidente material muito próprio da organização humana. Por exemplo, quando nós vamos, cheguei a comentar com vocês sobre isso na semana passada, quando nós vemos a estatística de taxa de mortalidade no Brasil. E aí então é uma característica, nós chegamos a falar sobre isso, que quando nós estudamos sobre geografia social,
Nós vemos então taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, todos esses dados são analisados. E uma característica muito interessante, nós observamos a qualidade de um país por esses dados. Um país que é desenvolvido intelectualmente, tecnologicamente, ele tem poucos nascimentos. É uma taxa de natalidade baixa e uma expectativa de vida muito alta. Então nós temos ali esses dados que vão mostrando para nós, nascem poucas crianças por causa de planejamento familiar, aquela coisa toda, e as pessoas vivem mais, porque tem condições de saúde, tem uma boa infraestrutura, etc. Quando nós queremos saber se um país é inferior no seu desenvolvimento, nós vemos uma quantidade muito grande de nascimentos, uma quantidade muito grande de crianças que morrem antes de completarem um ano, uma expectativa de vida baixa. Na África, por exemplo, nós temos um país em que praticamente metade da população tem a AIDS. A expectativa de vida é de 60 anos. A taxa de natalidade é absurda, muito grande. Crianças que chegam aos 10 anos de idade é uma minoria comparado com aquela taxa. Então nós vemos assim que essa condição de vida que nós temos aqui, essa desigualdade social e tudo mais, isso também influencia no desenvolvimento dos indivíduos que vivem nessas sociedades. Ou seja, se nós temos ali um ambiente que não oferece saúde, não oferece alimentação, não oferece ali as questões básicas de vacinação, alimentação, educação e tudo mais, nós temos ali o risco muito grande de morte dessas crianças, pela própria hostilidade do ambiente. Crianças, por exemplo, que vivem em áreas de conflito, acabam desencarnando porque o ambiente é assim. Ah, mas ela nasceu naquele lugar programada para desencarnar com aquela idade. Não necessariamente. Quando nós estudamos, quando nós vimos, né, o livro, até divulguei para vocês o filme Deixe-me Viver, que fala sobre um estudo de Luiz Sérgio, né, a respeito dos abortos. Nós vimos ali, por exemplo, que as crianças que estão nesse processo de gestação, elas estão completamente submissas à vontade dos pais. Completamente indefesas com relação a aquilo que a sociedade oferece. Se ela nasce numa cidade, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente, nós temos ali o nosso querido Nordeste passando por todas essas dificuldades. Uma criança que nasce numa pequena cidade no interior do Nordeste, que não tem ali o básico da infraestrutura de saneamento, não tem atendimento médico, não tem ali alimentação fácil. Qual é o risco que essa criança corre? Desencarnar nessa forma precoce. Então, lamentavelmente, nós encontramos isso como parte do nosso mundo. E isso de uma forma natural. Vamos em frente aqui para a gente continuar acompanhando o raciocínio dela. Então ela diz para nós aqui, né? Local de transição onde vemos possibilidade de toda e qualquer prova e acidente. Diz aqui ainda, esse espírito, portanto, desencarnou prematuramente, seja porque sua organização física ou seu tônus vital não foi bastante capaz de resistir aos embates sofridos, seja por descuido dos próprios pais para com a sua saúde, o que é comum de acontecer, ou por descuido ou desinteresse no tratamento médico. Necessariamente, esse espírito terá de voltar e reencarnar, pois a reencarnação é agente de progresso, e ele precisa progredir. É a lei divina, e ele não atingiu o alvo previsto por ela nessa curta jornada sobre a Terra, não cumpriu a missão ou tarefa para que reencarnara. Tudo isso, porém, é previsto e dirigido por lei, e tudo indica que servidores espirituais estão à frente de tais problemas, procurando resolvê-los da melhor forma possível. Então, como o restringimento do perispírito foi realizado antes dessa encarnação malograda, não convirá que o mesmo se desfaça durante o período da esfera no além, pois a volta desse mesmo espírito a outro corpo far-se-á com brevidade, frequentemente na mesma família e até com os mesmos pais, se possível. Aqui a gente vai um pouquinho, Brás, naquilo que você tinha perguntado. Quanto tempo o espírito leva para poder retomar a sua forma adulta, né, ou a sua aparência anterior? Esse é um caso que ela coloca para nós. Para esse tipo de desencarnação, em que o espírito tinha uma programação reencarnatória prolongada,
E aí então ele desencarna, nesse caso, precocemente. Porque nós comentamos no início, né? Quando nós falamos em precoce, é algo que acontece antes de terminar. Muitas encarnações de jovens e crianças estão programadas para acabar nesse tempo. O espírito veio para ficar durante 5 anos e vai embora. Não houve nada de precoce. Não houve nada de prematuro. Mas nesses casos em que jovens, em que espíritos reencarnam, nesses ambientes que não oferecem essas melhores condições, nesse caso ele tinha uma previsão de 40, 50 anos e desencarnou com 6, 7 anos de idade. Nesse caso, ela comenta aqui para nós, os espíritos então, quando desencarnam, vão para o mundo espiritual e eles se mantêm nessa condição infantil. Porque a reencarnação deles será breve. E aí então eles vão aproveitar que o espírito está com aquela mentalidade infantil para já embalá-lo em outra encarnação. Ele vai ficar pouco tempo. Porque aquele tempo precoce que estava lá, é aquela coisa, você vai viajar. Fazer uma viagem ali longa, leva malas e malas, e aí então no meio da viagem cancelam o seu voo. Só vai ter um voo na semana que vem. Volta para casa, nem desfaz a mala. Só faz aqueles preparativos imediatos para aproveitar o próximo embarque. Então, no caso dos espíritos, conforme Dona Ivone esclarece para nós aqui, traz exatamente essa mesma visão com relação às reencarnações. E ele diz ainda para nós: acresce a circunstância de que a mente espiritual possui grande poder vibratório sobre o perispírito, como ficou dito. Portanto, se um espírito desejar ou precisar conservar-se com aspecto de criança na vida espiritual, terá liberdade de fazer, visto que a lei divina que tudo rege designa-lhe tal direito, além de que o reflexo mental sobre o perispírito poderá também conservar essa aparência infantil. Então, geralmente, né, na nossa condição de espíritos medianos, nós temos uma dificuldade muito grande de acessar o nosso passado, lidar com aquela realidade que nós estamos vivendo e tudo mais. É mais ou menos como acontece, só para a gente poder trazer de uma forma mais impactante, para a gente poder ver a diferença, é o caso, por exemplo, de um espírito que é abortado. Geralmente, né, Luiz Sérgio trouxe para nós esse exemplo, e nós podemos racionalizar facilmente aquilo que ele trouxe. O espírito, quando ele sofre um aborto, é uma agressão muito grande. O espírito passa por grandes perturbações, o espírito passa por grandes conflitos, uma dificuldade muito grande de perdoar aqueles que foram os responsáveis. Então ele precisa de um tempo para poder se refazer e recomeçar a programação. Se é um espírito mais maduro e ele sofreu um aborto, seja intencionalmente, seja por uma questão de inconsciência dos pais. Nós temos ali várias mulheres, por exemplo, que em abusos de droga acabam provocando um aborto espontâneo, acabam sofrendo um aborto espontâneo. Então, usuárias de crack, mulheres que usam determinados tipos de medicamentos, abusam nos seus comportamentos, etc., elas acabam inevitavelmente fazendo isso. Aquele espírito, por exemplo, sendo ele rejeitado ou apenas passando, né, ou passando por essa dificuldade, e ele tendo maturidade, ele chega no mundo espiritual, rapidamente ele se recompõe e se programa para uma nova encarnação. Se não com aqueles pais, vão com outros pais. Então, na verdade, assim, depende muito da maturidade do espírito. Como no nosso mundo nós somos, de um modo geralmente, espíritos ainda com muitas dificuldades de manter esse equilíbrio, então é muito mais fácil para nós mantermos essa mentalidade, essa aparência infantil para recomeçar uma nova existência, do que chegarmos naquela maturidade, analisarmos todas as circunstâncias e depois começar de novo. Então é uma questão de praticidade, aquilo que Dona Ivone traz para nós. Nos casos especiais, o espírito desencarnado que não desejou continuar infantil no além, pois que já realizou os compromissos da encarnação anteriormente, poderá, não obstante, retornar ao estado infantil por um ato da própria vontade, ou pelo fenômeno de regressão da memória, a fim de satisfazer os pais, já também desencarnados, e de uma existência em que houvesse desencarnado prematuramente, ou a fim de se tornar visível em sonhos ou em vigília aos pais encarnados que assim o configuram cheio de saudades.
Aí nós começamos a entrar nos pormenores dessas situações. São aqueles espíritos que desencarnam, estão ali de uma forma amadurecida, mas precisam se apresentar para alguém, ou numa determinada circunstância, naquela condição infantil, por uma questão de conveniência. Né? Como foi, por exemplo, aqui os filhos que vão se manifestar em sonhos ou através da vidência para os pais. E aí então os filhos fazem então essa transformação perispiritual, mas depois retomam ali a sua rotina. O perispírito ele é maleável, o espírito faz aquilo que ele tem vontade. E em quais circunstâncias nós podemos encontrar isso? Nas mais variadas. Seria impossível para nós trazermos aqui cada uma das situações em que essa situação seria, em que essa transformação seria viável, seria interessante. Continua para nós aqui. Também poderá acontecer que de tal modo se deseja identificar a família que acabou de perdê-lo na atualidade. Aqui ela coloca uma observação de rodapé. Vamos rapidamente aqui. Ver romance doutrinário Redenção, de Vitor Hugo, psicografado por Zilda Gama. E continua. Outro assim, existe um noticiário de que certo espírito comunicante desencarnado aos 10 anos de idade cresceu de volume na vida do invisível, e ao atingir a época em que na Terra completaria as 17 primaveras, seu porte já era de um jovem dessa idade. Nada vemos de impossível nesse acontecimento, uma vez que o perispírito governado pela mente pode assumir o aspecto que desejar. Essa entidade, então, ligada ainda às condições terrenas do tempo, manteve-se como bem o desejou e cresceu, isto é, sua mente, sua vontade, refletiu sobre o perispírito esse mesmo desejo e realizou o que queria, mas o que é certo é que não se trata de regra geral nem de uma lei. A lei aí é o poder mental, que pode operar todas essas formas exigidas pela vontade. Né? Olha que interessante essa parte então. O espírito ele foi então progredindo, amadurecendo no mundo espiritual, seguindo a mentalidade dentro de uma evolução biológica. Mas como ela colocou, isso foi da vontade daquele espírito. Mas a lei é, o espírito então age sobre o perispírito. O Mahal colocou, né, em quanto tempo acontece essa mudança de aspecto? Exatamente o que nós vimos agora, Mahal. Depende muito do espírito. Pode ser que aconteça de uma hora para outra. No caso, por exemplo, que nós vimos dos espíritos que são abortados, muitos deles estão naquela condição de crianças, né, durante um bom tempo, porque mentalmente elas se encontram muito perturbadas. Para outros espíritos, assim que elas desencarnam, elas rapidamente já passam por esse processo de transformação. Então, assim, a criança desencarnou. Essa criança no plano espiritual pode imediatamente retomar a sua forma original, dependendo da forma como desencarnou, vai passar por aquele processo de perturbação natural. E aí o espírito então pode ficar revoltado. Vamos imaginar, por exemplo, uma seguinte condição. Nesse caso de ataques, atentados a escolas que nós vimos aqui no Brasil, né, vemos muito nos Estados Unidos, temos então ali uma criança que sofreu aquela violência toda e desencarnou. Ela chega no plano espiritual, obviamente acolhida por esses espíritos amigos, já que inicialmente ela é um espírito inocente, dentro do seu comportamento aqui no mundo físico atual, mas ela traz a sua história. Esse espírito então ele pode se revoltar, ou ele pode aceitar essa nova realidade e rapidamente retomar o seu equilíbrio. Dependendo dessa revolta que ela tem, vai ser exatamente a perturbação que vai refletir sobre o perispírito dela. Deixa eu ver aqui. Morre criança, aparece adulto. Então esse tempo que leva, né? É relativo mesmo, não temos como dizer que todos demoram 2 meses, demoram 1 mês, ou de imediato chega no mundo espiritual e faz isso. Depende muito do espírito. É a vontade dele, é o equilíbrio dele que vai permitir. E isso acontece não apenas com relação a essa questão de criança e adulto, mas acontece, por exemplo, com relação à própria velhice. Você colocou sobre essa questão da criança e do idoso. Por exemplo, muitos espíritos que desencarnam na condição de velhice avançada, de uma idade muito avançada, chega no plano espiritual, continua sofrendo as dificuldades da velhice, porque ele não ainda conseguiu se rejuvenescer, ter aquela aparência saudável. Então ele continua usando óculos, ele continua banguelo, ele continua usando peruca,
ele continua todo enrugado, peruca não, desculpa, bengala, continua usando todo enrugado, com a pele toda caída, típica de uma idade avançada. E ele fica assim durante um bom tempo. Então nós temos assim, tanto no caso de idades, a idade precoce, a idade avançada, no caso de doenças, de deficiências. Muitos espíritos têm dificuldade, por exemplo, que ao desencarnar, restabelecer a integridade do seu corpo físico. Eles vivem com deformidades, vivem com mutilações, com deficiências de variadas ordens. E aí, chega no mundo espiritual, a primeira coisa que os espíritos vão dizer é: você não é isso que seu corpo te deixou. Você é alguém saudável e você tem que mentalizar isso. Se o espírito for acessível a essas sugestões, ele rapidamente se recompõe. São os próprios, né, os espíritos enfermeiros, mas quem conserta isso é o próprio espírito. Porque ele vai ser induzido, ele vai receber sugestões para promover essas transformações. Mas é a vontade dele que vai fazer isso. Então nós temos, né, eu sempre falo que no plano espiritual, nós temos ali uma legião de psicólogos. Porque eles vão trabalhar com a nossa mente, com o nosso psiquismo. Então eles vão primeiro tirar todas aqueles obstáculos, aquelas barreiras que nós mesmos criamos, para que nós vivamos essa liberdade do espírito. Então eles vão dizer assim: olha, você não é doente, você não é criança, você não é velho, você não está doente, você não tem essa limitação, você é filho de Deus porque você é perfeito. Mentaliza isso, aí o espírito então vai se reorganizando. Mas tudo depende muito da acessibilidade de cada um. Muitas vezes eu chego no plano espiritual, eu não quero saber se eu estou doente, se eu estou saudável, eu quero matar aquele indivíduo que me assassinou. Seria mais ou menos isso, né? Só que seria uma deslavagem, porque lavagem nós já recebemos, né? Nós já vamos com a mente fixa nesses condicionamentos. Então o que os espíritos fazem exatamente a lavagem para tirar as impurezas mentais que nós trazemos. Porque é tudo por indução, para fazer com que nós recobremos de novo a nossa condição saudável. O Brás coloca, né, tem espírito tão adiantado que nem tem infância, já nascem adulto, né? Retornam ao mundo espiritual, né, nessa condição perispiritual, e rapidamente já se recompõe. Mas esse rapidamente também é muito relativo. Nós não sabemos como é que nós podemos identificar essa situação. Continuando aqui, deixa eu ver quanto que falta para a gente acabar. Só um instantinho. Temos aí um tantinho ainda aqui. Isso aí, André, uma reprogramação mental, essa é a palavra certa. Então nós passamos por essa reprogramação, só que como é uma reprogramação feita por espíritos elevados, então certamente nós somos direcionados para aquilo que é mais saudável, porque nós temos também essa mesma reprogramação feita por obsessores, que dizem para você: você não presta, você é torto, você é um animal, porque você é isso. E o espírito começa então a ficar tão constrangido com essas induções que ele acaba assumindo isso tudo. Então a nossa mente era um instrumento muito poderoso. Se nós não tivermos equilíbrio para o nosso autocontrole e não soubermos direcionar a força, a potência que nós mesmos geramos, essa potência pode virar contra nós. É como se fosse a eletricidade. Se ela for bem conduzida por fios, de uma forma segura, ela faz mover um aparelho. Se ela não for, ela vira um relâmpago e destrói tudo. O Brás colocou: cheguei à conclusão que mais ou menos 80% dessa humanidade desencarna e não sabe que morreu. Brás, eu não fico muito longe disso não com você, viu? Porque a gente infelizmente tem o desconhecimento que nós temos ainda sobre a realidade espiritual no nosso planeta, é por aí, viu? Mas é isso aí, pessoal. A gente vai parar por aqui. Nós estamos na página número 9. Vou dar uma paradinha aqui então até onde... Só um instantinho aqui onde nós paramos. Aí falamos aqui então, né, dessa parte em que o espírito então desencarnou aos 10 anos de idade e ele então foi amadurecendo, né, entre aspas, perispiritualmente de acordo com a sua cronologia biológica, pela sua vontade. Mas como foi colocada, essa não é uma lei, nem uma regra geral. A lei é o poder mental que pode operar todas essas formas exigidas pela vontade. E quando nós falamos vontade, não é necessariamente uma vontade consciente.
Porque o espírito diz assim, porque eu estou doente, porque eu estou sofrendo, porque essa cirurgia deu errado, porque esse câncer não passa, e ele fica mentalizando isso no plano espiritual, o seu perispírito registra e ele começa então a ter esse problema. Deficiências, por exemplo, de espíritos que nascem com cegueiras. O espírito chega no plano espiritual cego. Mas o espírito não tem olhos, mas ele acredita que ele é cego. E aí então as coisas avançam. Então ela diz assim, só para finalizarmos: basta que conheçamos a análise espírita para compreendermos todos esses fatos, sem nos deixarmos permanecer à mercê das próprias suposições fundamentadas, muitas vezes em ensinos apócrifos, provindos de manifestações mediúnicas inteiramente suspeitas. Então nós paramos aqui, pessoal, na página número 9, que aí nós vamos falar também com relação a sexualidade dos espíritos e tudo mais. Nós vamos até a página número 12. Toda a página 9, nós vamos até a página número 12, aqui do livro Cânticos do Coração, o volume 2. E depois nós vamos então, na semana que vem também, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar o livro Crianças no Além. A história de uma criança que desencarnou, e através da psicografia do Chico, nós vamos então conhecer a trajetória desse espírito. Então é um assunto que vai demandar aqui 2 encontros para nós, né? Mas é um tema bastante interessante da gente estudar, e isso certamente vai nos proporcionar um aprendizado muito grande, né? E nós temos também, por exemplo, só para a gente poder lembrar, um livro chamado Deficiente Mental Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marizek, que traz o depoimento de espíritos que viveram, né, limitações intelectuais devido, né, a malformações, a acidentes e tudo mais, ou condições psíquicas mesmo, né? Então, nesse caso, nós encontraremos esses espíritos desencarnando e chegando no mundo espiritual, demorando um determinado tempo para recobrarem a consciência de quem realmente eram. Não é uma transformação que acontece de uma hora para outra. Então paramos por aqui, meus amigos. Nós estamos estudando então aqui o nosso livro Cânticos do Coração, né, e trabalhando esse tema tão interessante para todos nós. A Andréa colocou, né, li esse livro há alguns anos, mas hoje com o estudo entendi muito mais, com certeza. Não, é o que a gente vai aprendendo, né? Porque primeiro a gente vai para os romances, né, Andréa? E nesses romances a gente vai, né, vendo situações, experiências, mas nem sempre nós entendemos como as coisas aconteceram de fato com esse espírito. Então, de imediato a gente assimila aquela situação. Depois a gente vai entender o processo, né, aquilo que eu gosto de chamar de fisiologia daquele processo. Mas muito bem, meus amigos, encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje. No próximo encontro a gente vai dar continuidade então a esse assunto, né, sobre crianças, sobre a sorte das crianças no mundo espiritual.